Olá pessoal, estou aqui para demonstrar para vocês sobre esse produto que a gente estava conversando e teve aula mais cedo sobre ele, que é o NanoGolds. Como eu disse, é um produto que já tem muito estudo científico, tá? Vocês podem pesquisar aí, acessar e colocar Gold Nanoparticles Overview, você vai ver vários artigos sobre ele. Então é um produtinho que vem nessa caixinha com 10 aqui, acho que o Carlos usou bastante, né? Então, aí deixou aqui. Então, para ganhar um pouquinho de tempo, pessoal, eu já passei o produto, mas só vou demonstrar para vocês aqui, tá? Então, esse produto nada mais é do que um ativador. Então, você vai colocar na pele do paciente, tá? E deixar, só vira um pouquinho, meu anjo. Então, previamente a gente faz uma limpeza, né? Deixa a pele do paciente limpa. Aplica o NanoGolds e eu gosto de aguardar entre 10 a 15 minutos. Como que é a física do processo? O NanoGolds, pelo peso molecular, ele desce na pele, então ele chega até a derme reticular. E aí, através de uma tecnologia, aí você pode utilizar tanto calor quanto vibração. Quando você faz isso, essa partícula ele tem uma superfície. E essa superfície ela altera conforme elétrons. Então, quando entra o calor, a vibração, são inúmeras tecnologias que podem ativar, ultrassom microfocado, enfim. Ela vibra, né, a tecnologia vibra lá dentro e explode. E explodindo, você abre diversos agentes. Então, tem inúmeros agentes. São 40 ingredientes dentro da partícula. As partículas de ouro, elas foram criadas pelo Dr. Rox Anderson, né, americano, com o intuito de criar um cromóforo artificial. A gente tem cromóforos naturais, melanina, hemoglobina, que a gente já sabe. E o cromóforo artificial ele ia servir para agir em componentes que a gente não consegue. Por exemplo, a glândula sebácea. A gente não tem um comprimento de onda até o momento, um cromóforo que age lá. Então, a partícula de ouro ela foi criada para atingir isso. Então, é um cromóforo artificial. Lucas, tudo bem, mas o que eu ganho com isso? Baixíssimo risco de complicação, pessoal. Porque quando você tem um cromóforo artificial, você vai ativar só onde está a molécula. Você não tem aquele risco, por exemplo, de quando você for tratar uma melanina, você acabar ativando outro cromóforo e aí causando algum problema para o paciente. Tá bom? Então, o RF4 está aqui, ele está aplicado. Não sei se a paciente pode falar que ela já fez algumas sessões. Essa paciente está sem nenhum tratamento oral. Você fez uma sessão só? Ela fez uma sessão e já viu um resultado incrível. Assim, para a parte de acne inflamatória, tem um resultado muito importante, tá? Então, eu estou utilizando esse produto. Eu vejo muito resultado para poros, acne inflamatória, qualidade de pele, o brilho, o viço da pele, tá bom? Doutor Lucas, eu vou invadir a sua aula. Oh, claro, meu. Eu fiz o NanoGold com o criador. Estava o Dr. Carlos e o Dr. Osmilton. Eu não sabia que ia ser feito, amei. Tanto que eu queria ser o paciente modelo, mas a gente tem que aprender, não dá para ser tudo. Então eu quero fazer agora, viu? Vamos fazer depois, nos bastidores. Nos bastidores. Eu vou ficar aqui do lado, que eu quero fazer. Você é o próximo. Com licença. Realmente é isso. E sabe, Dr. Carlos, que eu gosto bastante é no tratamento masculino, porque ele ajuda muito, né? Essa parte... Bom, vamos lá, pessoal, só para demonstrar aqui. Então, eu vou fazer um laser de picosegundos, tá? Então, qualquer tecnologia que gere vibração ou que gere calor, você consegue liberar. Então, a gente... Vou colocar só aqui. Tudo bem? Muita dor? Não. Então, a gente está fazendo aqui um laser fracionado de picosegundos. Um pouquinho pro ladinho aqui. O som está muito alto aí? Um laser subablativo também funcionaria, doutor Lucas? Laser... Subablativo funcionaria? O laser de... Eu só não estou gostando de usar laser ablativo, porque ele acaba machucando a pele e tem risco do creme acabar impedindo, né, a penetração.
Tudo bem? Você pode usar qualquer... Tá sentindo dor? Não? Um pouquinho para cá. Então, pessoal, aqui uma demonstração para vocês verem que você pode utilizar... Coloque para mim. Era uma radiofrequência apenas, né? Só para esquentar mesmo, você fala a molécula, né? Quando você utiliza o calor, esse calor ele consegue alterar a superfície da molécula e liberar, explodir ela dentro da pele do paciente. Perfeito. E por ser um cromóforo artificial, ele consegue ajudar muito o risco de complicação. Maravilha. Bom, certinho? Vamos lá então. Tudo bem. Eu vou mostrar aqui então a NeoPen, que são essas agulhas aqui, robotizadas, né? Nós temos aqui a possibilidade, olha, das agulhinhas vibratórias, robotizadas, então é muito mais chique. É como se você tivesse um MP sem trabalho, né? E ao invés de você entregar, tipo, 2.000 microagulhadas com a mão em 30 minutos, você vai entregar 4.000 em 3, 4 minutos. Então, primeiro, o que eu vou fazer aqui? Aqui vocês já podem ver um orvalho. Olha. Por que é bom isso daqui? Ó? Olha, depois eu vou mostrar do outro lado que não tem orvalho, tá? Então, por exemplo, para quem não quer comprar uma tecnologia muito cara, um laser fracionado, uma radiofrequência fracionada microagulhada, ela vai ter essa oportunidade de você fazer um delivery aqui e também tratar, existem muitos estudos com MP, com IPCA, do Dr. Emerson, do Dr. Samir, que mostram o resultado, a melhora em cicatrizes de acne. Então, olha o eritema aqui, fecha na paciente, olha o eritema. Aqui não tem eritema, ó, vocês podem ver, não tem eritema. Agora eu vou promover o eritema, ou seja, olha aqui, ó, não tem eritema, pronto, ó, vou começar aqui. E aí, o que eu vou aplicar nela? Eu vou aplicar, de um lado, os exossomos, e de outro lado, o PDRN, o Lumicen solução. Tá? Eu não vivo mais sem o Lumicen solução, é algo assim espetacular. Olha, como que está a dor de 0 a 10? 1. Conforme a profundidade que a gente faz, aqui ficou bastante tempo com creme anestésico também. Tá? Aqui eu prefiro ir fazendo dessa maneira do que modos circulares, mas poderia, para fazer modos circulares, como o Dr. Baltzer mostrou, é melhor você diminuir um pouco a profundidade da agulha. Então, aqui, eu estou fazendo ele numa profundidade mais ou menos de 3 milímetros. Olha o orvalho, nós estamos nas cicatrizes, e agora eu vou mostrar para vocês o delivery, né? O Cosmetic Delivery. Então, aqui, primeiro, de um lado, eu vou mostrar o ExoHL, pode fechar aqui, ó, ExoHL, esses são os exossomos botânico da Primaries, que eu tive a oportunidade de estar na Coreia do Sul há mais ou menos 2 meses, né, o Leontopodium alpinum, né, que é uma flor dos Alpes suíços, principalmente, da Sibéria, de áreas frias, muito resistentes, com extrema capacidade regenerativa. Então, essa vantagem desse daqui é que você não precisa guardar em geladeira, né? Então, aqui o frasquinho, ele vai vir com 2 frascos, eu vou tirar aqui. Então, esse daqui, ele tem o hair, e esse é o rejuvenescimento. Tá? Então, nós vamos diluir ele, aqui já está diluído, obviamente. Ele vem com conteúdo que enriquece o pó dos exossomos. Todos os exossomos reais, eles são pó, né? E aí, aqui nós puxamos
então 1 ml. Antes disso, só vou mostrar do outro lado, eu vou usar o Lumicem solução, que é o PDRN, o DNA sódico, né, o DNA do esperma do salmão. Esse produto aqui mudou minha vida, eu praticamente uso em todos os pacientes, para melasma, pós-laser, pós-Virtue, pós-Morpheus, após qualquer tipo de método ablativo, pós-laser CO2, tudo que eu faço, eu utilizo o Lumicem, conforme vocês viram. Então, de um lado, agora eu vou começar aqui, ó, de um lado esquerdo, os exossomos, ó, então vou colocar aqui os exossomos, a gente espalha um pouquinho, ó, dá para espalhar aqui, ó, estou espalhando, ó. Eu mesmo aplico, mas você poderia aplicar um pouquinho aqui também, nesses poros, poderia a sua assistente, sua enfermeira ir gotejando, mas normalmente nós aplicamos. Olha só, você com 1 ml, você faria uma face muito bem feita aqui, ó, mais ou menos. Então, assim, quem não faz treinamento, quem não estuda, às vezes vai gastar 2 ml ali, é besteira. Ó, aqui com meio ml, ó, meio ml, eu já estou enriquecendo bastante isso. Então, o exossomos vai promover, além dele ter fatores de crescimento, peptídeo, aminoácidos, ácido hialurônico, ele vai promover um efeito regenerador aqui muito bom. Então, ó, utilizei meio ml e agora eu vou para o Lumicem, tá? Que é o PDRN solução, que é a minha preferência, tá? Quando que você usa o gel? Quando você quer efeito preenchedor. Ah, Dr. Carlos, tem perigo você fazer pápulas duradouras com o Lumicem gel? Tem. Por quê? Porque ele é, obviamente, um bioestimulador, um biorregenerador. Se você concentrar muito numa determinada área, você vai promover, sim, esse efeito de estímulo exagerado, tá? Então, aqui vocês podem ver, olha a facilidade, gente. Então, mudou muito isso. E aqui, o que é o PDRN, para nós terminarmos? Dá uma gase para mim. O que é o PDRN? O PDRN é a substância mais completa que já foi desenvolvida para a dermatologia, porque ele é biorregenerador, bioestimulador, anti-inflamatório, anti-isquêmico, antipigmentante. Então, nós temos um resultado absurdo aqui. E quanto que a gente cobra, mais ou menos, por uma sessão dessa? Você tem que imaginar que esse tip aqui é mais ou menos R$70. A gente está gastando aqui de produto uns R$100, então é interessante você cobrar pelo menos aí uns R$1.200. Existe uma fórmula hoje em dia que todo mundo faz, um preço mínimo, é você pensar no consumível que você vai estar, multiplicar por 3, né? Que seria um preço do produto, um preço das despesas da clínica e um preço dos seus honorários. Mas isso dá um honorário muito bom. Então, normalmente, a gente pode multiplicar aqui por 4, 5, e o resultado é muito bom, pode fazer uma sessão por mês. Isso aqui a gente pode fazer em todas as áreas. A gente pode fazer aqui nas ruguinhas, faz um sorriso. Ó, podemos fazer nesses periorbitários aqui, vamos fazer. Então, olha, aqui eu já estou terminando, tá? Vou colocar um pouco mais de exossomos. Eu ainda não tenho experiência em misturar os exossomos com o PDRN, mas a doutora Zeisa falou que ela tem essa experiência. Então, aqui eu já finalizei, e aqui eu vou pedir para a paciente não molhar o rosto por mais ou menos 12 horas, tá? Só lava no dia seguinte, tá? Então, vou passar agora novamente para o Dr. Lucas, para a próxima aula. Tratar hoje aqui um meninão especial que teve uma cicatrização errônea depois de um acidente, que era o artilheiro aqui de um time, né, da cidade aí, e está um pouquinho meio impossibilitado devido a essa cicatriz. A gente está tendo bastante resposta lá em relação a essas cicatrizes,
que ficaram mais atróficas, que estão em um processo mais de delay para cicatrização. Pós-fenol a gente está usando bastante. Pós-complicação de algum laser, por exemplo, um laser de CO2 que causou uma queimadura, a gente está tendo uma experiência bem bacana. O pessoal no grupo está acompanhando. E vamos fazer aqui, né, Dr. Baltz? Então, vou invadir tua aula de novo. Por favor. Eu acho uma boa ideia, que é exatamente quando a gente estava conversando no começo, na primeira aula que nós demos. Sim. Uma cicatriz, você vê que tem uma cicatriz muito hipertrófica, quase um queloide. Sim. Eu acho que é uma ótima indicação para a gente usar o microneedling, né, o PenMed. E na sequência a gente faria o Lumicen. Ótimo. Com essa característica de todos os speakers já falando de anti-inflamatório, é fantástico para que você tenha isso aí. Uma grande melhora, com certeza. E eu acredito que no mesmo paciente você possa fazer duas coisas ao mesmo tempo. Você vê, numa cicatriz mais, você usa um DNA sódico e na sequência você faria um exossoma até mesmo naquela cicatriz que está sobre a queimadura. O que você acha? Perfeito. Eu acho que vai ser um resultado incrível. Eu tenho já essa experiência em cicatrizes aqui abertas com exossomos. O paciente fez uma queimadura, enfim, com uma tecnologia, enfim, usou um parâmetro um pouco mais alto, ou o paciente tem uma pele mais sensível e a gente consegue cicatrizar bem aqui, eu tenho certeza disso aí. Eu estou usando bastante exossoma também em feridas maiores. Me parece assim, eu acredito que nas cirurgias pequenas, que sabe, como até mesmo uma blefora, alguma coisa, tem cicatrizes menores, eu acredito que o DNA sódico funciona super bem. Sim. Por tudo isso que os outros speakers e vocês também falam. Sim. Mas eventualmente numa coisa maior e que necessite mais um poder de cicatrização, sim, eu acredito que o exossoma veio para poder nos ajudar demais. Também concordo. Eu queria uma opinião sua, que a gente estava conversando dos bastidores, mas acho que é legal para as pessoas entenderem. Você usaria juntos? Eu queria, assim, honestamente, você gosta de usar junto? Porque eu vejo muitos speakers falando que usam juntos. Tem alguma experiência? Qual que é a tua experiência, meu amigo? O que você acha sobre isso? Eu penso assim, eu acho que os ativos que contêm um e os ativos que contêm outro, seria muito interessante associá-los. Mas eu fico com dúvida em relação à mistura, em relação a pH, consistência de cada produto. Então, assim, o que eu faço? Nos meus casos um pouco mais drásticos aí, eu estou pedindo para o paciente vir a cada 10 dias, e aí, num dia eu uso um, no outro dia eu uso outro. Se a gente tivesse combinado, não daria tão certo. Eu penso a mesma coisa. Eu faço isso. Eu tenho usado assim, entendendo como funciona os exossomos, eu queria deixar até 3 semanas, até um mês, para poder usar a próxima sessão. Sim. E eu vi que realmente, logicamente, a gente tem acompanhado alguns casos, realmente você tem uma melhora, né? Perfeito. Tá? Eu penso no exossomos assim, doutor, não sei se você concorda. O exossomos, ele leva uma informação. Aí, assim, esse produto ExoHL, ele tem vários ativos, né, no diluente dele, fatores de crescimento, diversos ácido hialurônico, diversos antioxidantes. Então, é como ele fosse, o exossomo fosse camisa 10 do time. Perfeito. Então, ele faz os outros ingredientes jogarem. Então, eu penso assim, num dia fazer ele, que já tem esses ingredientes, daqui 10 dias, quando você fazer o Lumicen, por exemplo, que é o PDRN, perfeito, ele vai conseguir entregar o melhor ação do PDRN, a melhor ação daquele jogador. Eu penso exatamente dessa maneira. Eu também vejo. É aquilo uma vez que você, inclusive uma aula sua e o Carlos também deu, vendo que as pessoas, para entender uma vez por todas, exossomas, nós somos células, é realmente um WhatsApp. É como se fosse uma mídia social nessas comunicações. Eu entendo até mesmo na própria comunicação que você tem 4G, 5G, e não é um número de vesículas. Eu acho isso realmente as pessoas que não estudam começam a falar sobre isso. Perfeito. Exossoma é exatamente sobre trabalhos publicados, sobre o que você está entregando, e eventualmente é sobre isso que nós estamos falando, sobre ciência, né? Eu acho que duas coisas que tem que desmistificar, se o doutor permite, é que eu acho assim, ó. A primeira coisa é assim, vocês têm que testar exossomos para realmente vocês verem, entendeu? Porque tem vários exossomos no mercado, e eu acredito, quando utilizar o exossomos que a gente está utilizando aqui, enfim, vocês vão ver que o resultado é um pouco melhor. E além disso, outra coisa que eu acho que tem que desmistificar é essa questão assim, ele pode sinalizar para uma célula estranha, ele pode trazer uma informação errônea. O diluente dele é a informação. Perfeito. Então, assim, você não está jogando outra informação, você já está dando essa informação. Isso aí eu acho que para mim é questão batida. Questão batida. Né? Não sei se você concorda. Concordo plenamente consigo, porque é exatamente isso. Eu acho que o médico tem plena capacidade de entender o que ele está fazendo, entendeu? Sim. Que vai ter muitas coisas que estão, e infelizmente existe no mercado, exossomas like, né? Like não é igual, é como, não existe isso. Exatamente. Porque um dos poderes que a gente acompanha, como você bem disse, diluente, são growth factors, fatores de crescimento. Perfeito. Se eu tiro os exossomos, jogo só fator de crescimento, ok, você vai ter uma mudança. Sim, perfeito. Mas entender exatamente isso. Exatamente. Perfeito. Por exemplo, se você diluir com soro fisiológico o exossomos, você vai entregar um pouco mais de soro fisiológico. É esse princípio que a gente tem que entender, pessoal. O diluente, ele já vem
com ativo. Você não está estimulando, sinalizando para outra célula. Perfeito, perfeito. E é exatamente por conta disso. Vamos Você lá, está começando, eu vou já me... Show. Vou colocando aqui. Dr. Baltz, eu vou começar aqui então. Perfeito, eu já chego na sequência. E aí eu vou... Eu vou baixar um pouco a frequência aqui, tá? Para você não sentir... Mas ser gurizão não vai dar tudo certo. Você me fala, eu vou dar um disparinho aqui só para ver se você tá tudo bem, tá? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Ali no meio eu não vou fazer, tá? Aqui tá melhor um pouco ou tá com dolorido? Vira um pouquinho pro lado. Muita dor? Bom, você tem uma gazezinha aí? Tem. A gente está fazendo aqui, pessoal, um modo fracionado do laser de picosegundos para abrir um pouquinho os canais e vamos aplicar o... Tudo bem, Estevam? Tá. O Estevam já está faz um tempo sem cicatrizar essa ferida, né? E aí a gente vai tentar aqui, deixa eu colocar no stand-by aqui. Quer aproveitar já eu faço? Vamos. Não, Eu vou preparando ali o... Maravilha. Deixa eu trazer aqui. Não tinha aquele programa Quem Sabe Faz ao Vivo? Traz um pouquinho só. Então vamos aproveitar no mesmo paciente, entenda, são cicatrizes em estágios diferentes de evolução. Então eu vou bem devagarinho, tá? Nessa cicatriz aqui. Tá doendo alguma coisa? Eu vou bem devagarinho aqui, ó. Qual a nossa intenção? Já é uma cicatriz em que você estou fazendo o Neopen Med, eu diminui a quantidade de hertz para ele não sentir dor, muita dor, entendeu? Muito incomoda. A nossa intenção é, com o microneedling, abrir os canais para permitir a entrada. E veja que a cicatriz já está ficando no eritematose, eu não preciso chegar no pinpoint de orvalho, mas o suficiente para poder abrir essa cicatriz e conseguir jogar um linear sódico. Tudo bem? Ó, já chegou onde eu queria, já estou tratando essa outra cicatriz aqui, tudo bem? Estou indo bem devagarinho. Você vê que eu sou mais bonzinho que o Dr. Lucas, não sou? Tecnologias diferentes no mesmo tratamento, isso que é importante. O médico tem que ter essa visão. O Dr. Carlos já acabou de falar isso. Então, eventualmente, você consegue isso. O que o Dr. Lucas está fazendo já aqui agora? Passando o quê? Estou usando aqui primeiro o exossomos. Tá. Para a gente ganhando tempo aqui. Aproveitar que a gente abriu os canais. Tudo bem? Ó, a cicatriz é uma cicatriz queloidiana, tá? O que eu estou fazendo? Quebrar exatamente ela com a tecnologia,
Tudo bem. Fazendo, nesse caso, você veja que ela já está com esse pinpoint. Vou usar o DNA sódico realmente para diminuir essa hipercicatrização. Então, entenda. O que é importante, com o conhecimento técnico dos produtos que você está usando e das tecnologias, você consegue trazer um tratamento melhor para o teu paciente. Veja, já atingi exatamente o pinpoint aqui. Agora, pedir um favor, tem uma gaze aí? Tudo bem? Maravilha. Gaze. Que gaze. E aqui, eu vou usar o DNA sódico aqui no paciente. PDRN. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. O paciente está vivo e está conversando, ó. Isso que é importante, né, doutor Lucas? Exatamente. Depois, se desse para filmar aqui, ó, a gente não fez nenhum laser propriamente na exulceração. Notem aí como que já está bem mais avermelhado, né? Então eu falei para ele, provavelmente isso aqui vai fechar, tá? Não estava tecido de granulação. E eu estou acreditando muito nesse resultado e estou vendo essa realidade em alguns pacientes. Da mesma forma, complementando sobre a realidade de consultório, sou cirurgião plástico, como todos sabem, tenho tratado muita cicatriz hipertrófica e queloidiana, realmente dessa forma, quebrando a cicatriz. Há quanto tempo você já tem essa cicatriz? 6 meses. 6 meses, lembra que eu falei 6 meses para você começar a tratar com microneedling, tá? E após isso você faz, exatamente, vou pedir ajuda para a grande Joelma. Olha, você pode passar o dedo, sim, pode passar, por favor. Isso aqui é o DNA sódico, que já está entrando na cicatriz. Perfeito. Pode mais um pouquinho só, por favor. E Zé Fininho. O que é importante? Falando sobre indicações, é contraindicado, prestem atenção, vou repetir. É contraindicado você fazer um microneedling em ferida aberta. Perfeito. É contraindicado. Portanto, cicatrizes com mais de 6 meses, como no caso dele, já queloidiana, podemos fazer microneedling. Associando com como o Dr. Lucas fez, brilhantemente, tecnologia de picosecond, certo? Sim. E eventualmente usando exossomas. Portanto, DNA sódico e exossomas, trazendo de novo o melhor para uma cicatrização de um paciente. Perfeito. Muito bem. Eu acredito que o futuro não só da cirurgia plástica, da dermatologia, da medicina, na forma geral, como todos nós dizemos, é uma forma de uma medicina regenerativa. Nós, médicos, não podemos ficar presos a apenas um conceito. É a história do copo meio copo cheio, vazio. Nós temos que ter o copo vazio, sempre, para adquirir conhecimentos, para trazer esses novos conhecimentos. E eu estou sempre aprendendo, graças a bom Deus. Tive a oportunidade de estar com o Dr. João Roberto agora, e mais algumas pérolas de conhecimento para o resto da minha vida. Espero estar ajudando junto com o Dr. Lucas, com o Dr. Carlos Roberto, porque realmente é um caso muito importante e eu tenho certeza absoluta que a cicatrização desse paciente vai melhorar e muito, não é? Eu tenho certeza absoluta, eu estava conversando com a tia dele aqui, que a gente acaba utilizando, né, o exossomos para outra finalidade, e eu notei que o downtime estava reduzindo muito, e estava melhorando muito os casos de complicações, às vezes complicações que a gente tem mesmo, usando parâmetros adequados, enfim, mas com complicações. E um grande amigo meu começou a utilizar para outras finalidades, e eu acho que a tendência aí é ampliar muito o nosso conhecimento para a utilização de exossomos para outros fins, na minha percepção. Eu vou dizer uma coisa muito importante, tem umas 30 segundos, é muito importante dizer isso, perfeito. Tem muitos colegas médicos, cirurgiões vasculares me ligando, eventualmente, perguntando exatamente aquilo que o Dr. Lucas apresentou, o Dr. Carlos Roberto apresentaram brilhantemente no INCAS. Então, o que a gente está começando a notar? Que esse é o início de uma nova medicina. Uma medicina regenerativa, uma medicina em qual as outras especialidades se conversam. Então, nós precisamos continuar estudando, precisamos estar sempre se atualizando e trazendo o melhor para os nossos pacientes. Tenho 30 segundos? Então, assim, pessoal, o que a gente está vendo? Isso os artigos demonstram, eu posso compartilhar, não tem problema algum. Os exossomos, eles estão conseguindo aumentar o calibre do vaso, são calibres pequenos ali dos vasos periféricos da ferida. Então, você está conseguindo irrigar melhor esse tecido que está em sofrimento. Vocês podem pesquisar também sobre disfunção erétil com uso de exossomos, tem um artigo bem legal sobre isso. Os urologistas estão avançando bastante com essa questão, então vendo resultados tanto para disfunção erétil quanto para doença de Peyronie. Basta vocês pesquisarem e irem atrás. Contem com a gente para informá-los. Perfeito. Obrigado.